Olá pessoal, sou Neise, sou aqui uma representante do Centro Espírita Bom Jesus e hoje nessa terça-feira, na nossa reunião de atendimento fraterno, eu que estou encarregada de fazer o estudo de hoje, nós estamos dando sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo e estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E os itens a ser estudado de hoje são os itens 11 a 13, que tem o título Emprego da Fortuna. Como a gente tem falado nesse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, onde Mamon representa os bens materiais, a fortuna, a riqueza. Então hoje a gente vai falar justamente do emprego dessa fortuna, como estamos empregando a fortuna que nos foi dada. Mas antes da gente começar, eu gostaria de ler uma paginazinha de preparo, só para a gente harmonizar o ambiente, cada um nos seus lares, mas que antes de ouvir o estudo que vamos fazer hoje, que possamos estar com o pensamento voltado realmente para o estudo, esquecendo momentaneamente as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, a página que eu escolhi é do livro Vinha de Luz e é a de número 56, cujo título é Maiorais. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes diz: se alguém quer ser o primeiro, será o último, de todos os servidor de todos. Marcos capítulo 9, versículo 35. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir, em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Então que possamos fazer a nossa prece
para que a gente possa iniciar o estudo de hoje. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, querido Mestre, neste momento que aqui estamos para o estudo da tarde de hoje, que possamos estar bem intuídos através dos mensageiros de luz, que Jesus, nosso Mestre, possa envolver todos os lares, que o planeta possa receber fachos de luz, para que possamos nos tornarmos melhores, que o aprendizado de cada dia do seu Evangelho possa ser colocado em prática na nossa vida. Que possamos então, neste momento, agradecidos, pedir a permissão de todos os mentores de nossa casa, do nosso protetor individual e de Jesus, nosso Mestre, para que possamos iniciar o estudo de hoje na reunião de atendimento fraterno do Centro Espírita Amor em Jesus. Que assim seja. Bom, então, como eu falei anteriormente, o nosso estudo de hoje é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. O item, ou melhor, o capítulo é o capítulo 16, itens de 11 a 13, emprego da fortuna. E aí nós vamos começar falando, e lendo um pedacinho aqui do início do item 11, onde o espírito Chéverus Bordet, 1861, diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto. Vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus justo e severo vos dirá: que fizestes dispenseiro dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras, não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal? E aí ele fala assim: qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Bom, ele aqui, nos fala, me faz duas perguntas. A primeira: que fizeste, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras, não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal? Então ele pergunta, essa riqueza, como a gente está falando do emprego, da fortuna, o emprego da riqueza, essa riqueza que nos foi dada, nós estamos empregando apenas em usufruto próprio? Ou nós estamos também utilizando, fazendo as boas obras? Então é uma pergunta que só cada um pode responder. E quando a gente fala aqui de fortuna, de riqueza que nos foi dada, vamos pensar que a riqueza, ela não é só dinheiro. Ela é nossos talentos, que já foi falado anteriormente nas parábolas dos talentos. Nós recebemos alguns talentos que podemos dividir com outras pessoas. Então, nós temos, isso também é uma fortuna, os nossos dons. Se eu sei fazer alguma coisa e eu não ajudo ninguém ensinando, passando adiante esse meu conhecimento, eu também não estou utilizando bem a minha fortuna. Porque quando a gente fala em fortuna, em riqueza, não estamos falando só em riqueza financeira. Nós temos várias riquezas. Uma riqueza que nós temos é a nossa saúde.
E como estamos lidando com a nossa saúde? Como estamos tratando o nosso corpo físico, que é um depositário que nos foi dado para que o nosso espírito pudesse habitar a terra, para que ele pudesse aqui resgatar e ter oportunidade de ser útil a outro. Então, quando a gente fala em fortuna, a gente só pensa em dinheiro. De tão ligado e tão materialista que nós somos, nós só pensamos nos bens na questão financeira. Mas existem outras fortunas que nos foram dadas. E essa fortuna, por exemplo, a saúde, vamos falar um pouquinho da saúde. Quando eu não me cuido, quando eu não me respeito, né? Quando eu não respeito o meu corpo, não cuido bem dele, através da minha boa alimentação. Quando eu falo boa alimentação, não é comer coisas caras, não, são coisas saudáveis. Quando eu não bebo quase água, e aí eu sobrecarrego meus rins, porque ele não tem como filtrar o meu sangue adequadamente. Quando eu carrego a minha alimentação de sal ou de açúcar, não é verdade? Então, quantas coisas eu faço que eu destruo o meu corpo, esse depositário do meu espírito? Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que começar a pensar. Às vezes a gente só vai pensar quando a gente está mais velho. Quando a gente é novo, a gente acha que a gente é indestrutível. Quando nós ficamos mais velhos, nós começamos a valorizar mais a vida, porque nós sabemos que temos... falando cronologicamente, né, nós sabemos que isso não é uma regra, mas nós sabemos que nós temos um menor tempo. Então, nós começamos a valorizar isso. Mas por que não valorizar isso enquanto somos jovens, enquanto podemos? Só vamos valorizar o quando adoecemos, quando temos uma doença grave, aí nos lembramos, puxa vida, se eu tivesse feito isso, sim, aí vem os vários sis da nossa vida, não é verdade? Outra fortuna que nos é dada, a nossa profissão, seja ela qual for. Então, por exemplo, se eu sou um professor, como eu estou fazendo na minha sala de aula? Eu estou ministrando minhas aulas com amor? Eu estou ministrando os meus conhecimentos, dividindo os meus conhecimentos com amor? Ou eu estou fazendo em troca apenas do meu salário mensal? O salário é importante, lógico. Até para eu me alimentar bem, como eu falei, para eu cuidar da minha saúde, eu preciso dessa riqueza, desse dinheiro, né, desse salário. Mas ele não pode ser o único fator que move a minha paixão pela minha profissão. Se eu sou um médico, eu estou realmente falando para os meus pacientes, cuidando deles com amor, ou apenas fazendo o meu trabalho de forma mecânica? Será que eu estou humanizado no meu tratamento com os meus pacientes? Ou eu sou aquele que nem olho nos olhos do paciente, que ali foi, às vezes, em busca apenas disso? Às vezes o remédio não vai fazer tanto efeito quanto ele ser ouvido. Se eu sou, né, uma pessoa que trabalho na rua, levando o lixo das nossas casas, né, nos ajudando para que a nossa casa mantenha limpa, eu estou fazendo aquilo com amor ou eu estou fazendo de qualquer forma? Como estou fazendo, se eu sou um jardineiro, como eu estou cuidando do meu jardim? De qualquer forma, ou eu tenho amor por aquelas plantas, por aquelas árvores que ali estão? E em cada profissão, né, eu falei algumas aqui, aí vamos falar na profissão do lar, né, da mãe ou da mulher ou do homem que em casa está cuidando da casa, para que aqueles que saíram para o trabalho fora do seu lar, ao retornar, encontrar as coisas limpas, a alimentação pronta, seja quem esteja fazendo, seja alguém que está fazendo isso
vamos dizer, como profissão, né? Que são essas pessoas que vêm ao nosso lar e nos ajudam tanto quando a gente trabalha, que são essas domésticas maravilhosas, que a gente fala, as diaristas, que vêm ao nosso lar nos ajudar a cuidar para que a nossa casa se mantenha limpa, nossa roupa limpa, a nossa alimentação feita, não é verdade? Se ela não faz isso com amor também, se ela não deposita amor, principalmente no alimento que ela está fazendo, como seria isso? Então, quando a gente fala de emprego da fortuna, vamos falar do dinheiro sim, mas vamos pensar nessas pequenas fortunas que nos foram dadas de graça e que nos será cobrada, né? Nos será cobrada de como administramos essa fortuna individual que cada um de nós recebeu. E aí, dando continuidade aqui, ele fala, né? Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? E aí a gente pensa, como empregar melhor a fortuna? E aí de diversas fortunas, mas vamos falar da fortuna financeira. Já que a gente está falando aqui, nesse capítulo inteiro, nós já falamos de riqueza, das desigualdades. E aí a gente pensa, né? Qual seria o melhor emprego? Que Deus, qual é o propósito de eu ter uma fortuna em minha mão financeira, dinheiro? O melhor emprego seria caridade para com os outros, não é verdade? Eu ajudar o meu próximo. E essa caridade, às vezes, ela se faz necessária, a caridade material, não só a espiritual. Porque quem tem fome tem pressa, não é verdade? Não pode ficar esperando. E às vezes eu tenho condição e não faço nada. Porque eu acho assim, eu consegui isso através do meu trabalho, então ele também pode conseguir. Mas às vezes a nossa função é exatamente auxiliar esse que não conseguiu. Seja fornecendo um trabalho ou fornecendo a ajuda material através de cesta básica ou arrumando um emprego. Então essa seria a função, vamos dizer assim, seria o emprego melhor da riqueza, ajudar ao nosso próximo. Então a gente continua, né? Se a gente parar para pensar, né? O nosso tempo na Terra é pequeno em relação à eternidade. E que emprego eu estou dando dessas pequenas fortunas que eu recebi e que eu ainda recebo todos os dias? Então são coisas que nós precisamos pensar a respeito. Nós precisamos avaliar. Porque o homem, ele é depositário e administrador de todos os bens que ele recebe. Sejam eles bens que eu falo da sua casa, do seu trabalho, do dinheiro, mas também que bens são esses? Os meus talentos, a minha fortuna em relação à minha saúde. Eu sou o depositário e administrador disso, não é ninguém não. Eu sou responsável por tudo isso. E eu vou ter que prestar conta de tudo isso no futuro. E o nosso merecimento vai estar justamente em fazer bom uso dessas fortunas. E continuando aqui, nós vamos ver alguns itens, né? Vou falar alguns itens e a gente comentar, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse emprego da riqueza. Então, a primeira coisa, o homem só possui de seu aquilo que pode levar consigo após o desencarne. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir. Se apenas é meu,
aquilo que eu posso levar junto comigo? A minha casa vai junto comigo na hora do meu desencarne? Não. Meu emprego vai junto comigo? Não. Minha família vai junto comigo? Não. Meus amigos vão junto? Não. Meu dinheiro vai junto? Não. O que vai junto comigo? Aquilo que eu adquiri de bom, aquilo que eu fiz de bem para os outros. Então, são bens morais. Esses eu vou levar comigo. O que eu aprendo com o outro, aquilo que eu acumulo através dos ensinamentos, né, das coisas que eu vou aprendendo e que ninguém pode tirar de mim. Eu posso ficar sem emprego, sem casa, sem tudo, mas aquilo que eu acumulei como estudo, o que eu aprendi na parte moral, isso ninguém vai tirar de mim. Então, ele diz aqui, o homem só possui de seu aquilo que pode levar consigo após o desencarne. Então, precisamos pensar muito nisso. O que eu vou levar comigo? Outra coisa, as virtudes são as riquezas a que devemos dedicar mais nosso tempo e energia. Então, as nossas virtudes é que nós precisamos dedicar a ela mais tempo. E quais são as minhas virtudes? Cada um tem que achar qual é a sua virtude. Se a minha virtude é ajudar o próximo, se a minha virtude é saber ouvir. Então, vamos ver o que estamos conquistando, quais são as minhas virtudes. Não se pode comprar de forma alguma o bem-estar espiritual. Somente a prática do bem e da caridade nos oferece tal condição. Então, a paz interior, o sossego, a consciência tranquila, não compramos com dinheiro, só com atitudes, só com execução de tudo isso que aprendemos, com a prática. Portanto, né, não adianta também eu só estudar e não colocar em prática. Por exemplo, nós estudantes do Espiritismo, nós que já somos espíritas há mais tempo e tudo, não adianta ficar só dentro da casa espírita estudando. Precisamos colocar em prática tudo isso que estamos aprendendo. E ele fala que a gente não pode comprar essa paz espiritual. A paz espiritual ela é conquistada através das nossas atitudes. Bom, os bens da terra pertencem a Deus, que distribui o seu usufruto da forma que melhor considera no interesse dos seus filhos. Então é Deus que faz essa distribuição de acordo com as nossas necessidades. E nós precisamos aprender a lidar com cada um dos momentos que estamos passando. Às vezes nós temos momentos que nós estamos tranquilos, com a vida financeira em dia, com tudo arrumadinho. De repente vem uma revolução e aquilo modifica tudo, mas aquilo ali vai trazer algum aprendizado. Vai trazer a necessidade de nos equilibrarmos, de nós aprendermos a lidar com muitas coisas. Então tudo que Deus traz para a nossa vida se faz necessário para o nosso aprendizado. As riquezas legítimas são conquistadas com trabalho honesto e esforço, sem prejudicar ninguém. Então, aqui falando da riqueza material. Se eu conquisto através do meu trabalho, do meu estudo, da minha dedicação, com meu esforço próprio, sem eu prejudicar ninguém, essas são conquistas legítimas nossas. Agora, se eu as conquistei através de passar por cima de alguém, de machucar alguém, né, de tomar o lugar de alguém, ou através das intrigas, das mentiras, isso daí, lógico que nós vamos ter que prestar conta mais lá na frente. Ao homem não é dado abusar da riqueza, nem usá-la exclusivamente na satisfação dos prazeres materiais, pois prestaremos contas a Deus do uso que dela fizermos. Então, tudo que eu tenho,
eu não posso abusar. Por exemplo, se eu tenho um bom salário, mas se eu só uso o meu salário para os prazeres materiais, como muitas pessoas falam, tem que aproveitar a vida, e sai mesmo fazendo tudo que acha que deve, porque não precisa guardar, não precisa dividir com ninguém. E quando a gente utiliza mal, né, quando nós empregamos mal a nossa riqueza, nós seremos cobrados disso. Nós vamos prestar conta, como disse ali, nós somos depositários, não somos donos. Então, nós vamos ter que prestar conta de tudo isso que estamos fazendo, através daquilo que nos foi fornecido, através, às vezes, da nossa inteligência, né? E através da nossa inteligência a gente conseguiu um bom trabalho, e com esse trabalho a gente conseguiu um bom salário, só que está utilizando mal. Não está sabendo administrar esse salário que nos foi dado. Outra coisa, mandamento a servir de lema na utilização das riquezas. Amai-vos uns aos outros. Então, para a gente utilizar bem a riqueza, é a gente saber amar o outro, porque aí a gente vai saber também dividir com o outro. Através, não é a gente doar o nosso salário, não é isso. É a gente poder o quê? Contribuir com aquele que está precisando. De alguma forma nós vamos achar a maneira. Nós precisamos aprender que nós somos filhos do mesmo Pai, portanto irmãos. Então, nós ajudamos o nosso irmão consanguíneo, mas o outro que não é da mesma família, não tem o mesmo sobrenome que eu, não merece a minha ajuda? Se eu penso dessa forma, está na hora de eu começar a reler os ensinamentos de Jesus, não é verdade? As riquezas podem e devem ser empregadas para o bem de uma forma geral. Então, quer dizer, elas não só podem como devem. Nós recebemos essa riqueza justamente para isso, para que a gente possa usar para todos, não só para mim, né? Só para a minha individualidade, satisfazer os meus prazeres, não é verdade? O amor aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual. Então, quando a gente só é apegado às coisas materiais, nós atrasamos a nossa evolução. Pois a evolução, ela se dá no campo espiritual. Material, como a gente viu lá, fica tudo aqui. Nós só vamos levar conosco aquilo que nós obtivemos da parte espiritual, que vai acrescentar espiritualmente. Materialmente a gente não leva nada. Então nós precisamos adiantar nisso aí. As coisas estão difíceis no momento por quê? Porque somos muito materialistas, estamos apenas pensando mais em ter do que em ser. Estamos valorizando ter muitas coisas. A pessoa comprou um celular hoje, aí daqui um mês ou dois saiu um novo, ela quer aquele, embora o dela esteja bom, esteja funcionando, não é verdade? Tem pessoas que têm grandes fortunas que não se satisfazem em ter um carro apenas, ou dois, né? Ele quer a garagem cheia. Ele não se satisfaz com uma casa. Ele quer uma casa na área urbana, na área rural, na praia, fora do país. E aí vai. Quer dizer, a ganância, ela vai sem limite. Ele quer avião, ele quer jatinho, ele quer barcos. E fica descontrolado. É uma compulsão pelo ter, né? E é isso que nós precisamos ter cuidado. A gente não pode nos deixar levar por essa compulsão do ter, do que a gente está vendo, né, na mídia, nas propagandas, incentivando você a ter cada vez mais, querendo que você tenha. E para a gente encerrar,
né? Devemos saber que sem riquezas, quando não as possuirmos, empregá-las de forma útil. Quando as possuirmos, a saber sacrificá-la quando necessário. Então, é a gente saber empregar de forma adequada toda a fortuna que nos foi dada, seja ela monetária ou seja ela da saúde, da profissão, que possamos refletir sobre isso. Que emprego estamos dando à nossa fortuna? E qual a nossa maior fortuna? O que nós consideramos nossa maior fortuna? O dinheiro, a família, os nossos amigos, né? O que está tendo mais importância? Então não nos esqueçamos que aqui no nosso Evangelho a gente tem assim coisas lindíssimas que Jesus nos deixou e que precisamos relembrar sempre que pudermos disso. E eu vou encerrar, em vez de fazer uma prece, com um trechinho que Emmanuel escreveu em Palavras da Vida Eterna, a psicografia do Chico Xavier. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. Em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres conquistado em teu próprio benefício, no campo da educação e das boas obras. Está no livro Palavras da Vida Eterna. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos refletir sobre que emprego estamos dando verdadeiramente às fortunas que nos foram dadas. Que Jesus abençoe cada lar, que o Mestre Jesus, com a sua luz, se faça presente em todos os lares do planeta. Que Jesus abençoe a todos e até uma próxima vez. Tchau, pessoal.